sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora André e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E o que vamos aprender hoje? Nós vamos conceituar números primos, os números que são parentes seus aí. E nós vamos verificar se o número é primo ou não é. Nós vamos fazer uma análise, um estudo em cima dos números que a gente conhece e nós vamos aprender a classificar números primos. A gente já vai ver a definição. Então, antes vamos pensar um pouquinho. Onde os critérios de divisibilidade podem ser aplicados? Lembram critérios? Quando que é divisível por 2? Quando ele é par. Quando que é divisível por 5? Quando termina com 0 e 5. Quando que eu sei que dá para dividir por 3? Quando eu somo os algarismos e o resultado está na tabuada do 3. Então, esses são os critérios. Onde a gente aplica? Então, em situações onde é importante eu saber se a divisão é exata sem eu precisar fazer a conta. Ou, digamos, eu preciso fazer a conta de dividir, mas só se eu tenho certeza que ela é exata. Se ela não for exata, eu não preciso fazer a conta. Então, nessas situações, a gente aprende, a gente aplica os critérios de divisibilidade. Lembra do conceito de múltiplos e divisores de um número? O que significa um número ser múltiplo de outro? Ou um número ser divisor de outro? Então, múltiplo e divisor são palavrinhas que estão amarradas. Quando a gente fala múltiplo, por exemplo, eu digo 12 é múltiplo de 2, porque 12 é um número da tabuada do 2. Eu também posso dizer que 12 é divisível por 2, porque se eu pego esse número que é múltiplo, que está na tabuada, e divido ele pelo 2, o resultado da conta é exato, não tem resto. Então, múltiplo e divisores estão amarrados e tem a ver quando a conta de dividir ela é exata. Vamos fazer a seguinte situação, vou lançar o seguinte desafio para vocês. Nós vamos completar essa tabela com os divisores dos números dados. Então, eu tenho aqui o número 1, divisores dele, só tenho o número 1, só consigo dividir 1 por 1. Eu pego o número 2, os divisores dele são o 1 e o 2. Então, eu consigo dividir o número 2 por 1, 2 dividido por 1 dá 2, e eu consigo dividir o 2 por 2. 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, a divisão deu exata. Você vai ter que encontrar os números que são divisores do 3, os números que são divisores do 4. Então, são aqueles números que eu consigo fazer a conta de dividir e dar uma conta exata sem ter resto lá na conta. O resto é 0. Então, façam isso até o número 10. E quando a gente voltar, a gente vai observar alguns padrões acontecendo, algumas coisas acontecendo aqui por trás, e é com essa observação que a gente vai construir o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, eu vou dar um tempinho para você preencher aí e a gente já volta para fazer a análise aí desses resultados.
Conseguiu preencher? Vamos verificar aí se o que você fez está correto? Então, olha, você deveria ter colocado para o número 3, tem como divisores o número 1 e o número 3. Para o número 4, ele tem como divisores o 1, o 2 e o 4. Para o número 5, só dá para dividir por 1 e por 5. O número 6, ó, veja, o número 6 tem bastante número, né? A gente pode dividir o 6 por 1, pode dividir o 6 por 2, pode dividir o 6 por 3. São todas contas exatas. Vejam que em todos os números eu consegui encaixar o número 1, né? E o outro número é o próprio número que eu estava usando aqui, né? Então, todos os números são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Isso aconteceu com todos. Só que em alguns casos, né? Por exemplo, o 4, eu consegui encontrar um outro número que é diferente, que não é nem 1 e nem ele mesmo. É um número diferente dele, que dá para fazer a divisão. Mesma coisa aconteceu aqui com o 6, ou com o 8, com o 9, com o 10. Então, além do número 1 e do próprio número, eu consegui outros divisores aqui. Mas eu quero que você observe esses que estão marcados em vermelho. O que todos eles têm em comum? Então, nos divisores do 2, do 3, do 5 e do 7. O que está repetindo? O que está acontecendo de igual, de comum para todos eles? Então, observem que todos eles possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e o próprio número, né? Isso aconteceu para o 2, que tem como divisor o 1 e o 2, ele mesmo, para o 3, para o 5 e para o 7. Então, esses números são os chamados números primos. Então, eles não têm outro divisor que não seja o número 1 e o próprio número, né? 2 divisores. Então, para um número ser classificado como número primo, é isso que tem que acontecer. Ele tem que ter 2 divisores, que é o 1 e o próprio número. Observe que o número 1 ele só tem como divisor o 1, é um número, então ele não pode ser classificado como número primo. E os outros números, como eles possuem mais divisores, a gente chama eles de números compostos, porque eles têm mais do que 2 divisores, ok? Então, aprendemos a classificar aqui os números em números primos e em números compostos. Então, uma definição para número primo. Um número natural que possui apenas 2 divisores naturais distintos, que significa diferente, que é o número 1 e ele próprio, é denominado número primo. Então, vamos memorizar isso aí, não pode esquecer. E vamos praticar o que a gente acabou de aprender, né? Vitória ganhará um computador de sua família, está ansiosa e quer saber quando isso acontecerá. Seu pai respondeu. Olha a resposta do pai dela. Escreva uma lista com os 15 primeiros números primos. A seguir, multiplique os 2 últimos termos desta lista. O resultado corresponde ao ano em que daremos o computador a você. Então, ajude Vitória a encontrar essa resposta. Olha a charadinha. Esse pai dela deve ser matemático, né? Então, você tem que escrever uma lista com 15 números primos, os 15 primeiros. Então, na tabela anterior, a gente já identificou o 2, o 5, o 2, o 3, o 5 e o 7. Então, os 4 primeiros números primos a gente já sabe. Você vai ter que continuar lá aquela tabela para procurar os 15 primeiros números primos. Então, você vai procurar os divisores de cada um daqueles números e dos números que só possuírem 2 divisores são os números primos, ok? Então, tenta montar aí no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para você.
Vamos conferir? Quais são os números primos que você conseguiu identificar aí? Então, se você fez direitinho, você encontrou o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Então, temos 15 números primos aqui, né? Então, todos esses números eu só consigo dividir por um e por ele mesmo. Vamos chutar aí o 29. Tem alguma tabuada que tenha 29? Não tem, só do 1 e o do 29. Tem uma tabuada que tenha o 41? Não tem, só o 1 e o próprio 41. E assim acontece com todos. Então, nós encontramos os 15 primeiros, mas o pai dela disse, multiplique os dois últimos números. Então, os dois últimos é o 43 e o 47. Multiplicando 43 com 47, encontramos como resultado 2021. Então, Vitória vai ganhar o computador em 2021. Não sabemos o mês ainda, né? Mas esse ano ela vai ganhar o computador dela. Ela deve estar feliz. Mas a gente só consegue encontrar os números primos por tentativa e erro? Será que eu vou ter que ficar toda hora pensando por quem eu posso dividir, como que eu faço? Não! A gente tem dois jeitos de descobrir. Um deles é a chamada regra da divisão e o outro é o crivo de Eratóstenes. Olha que nome bonito, Eratóstenes. Mas esse crivo a gente vai aprender em outro momento. Hoje a gente vai se concentrar na regra da divisão. Então a regra diz o seguinte: dividimos o número dado pelos números primos menores que ele até obter um quociente igual ao divisor. Então, se nenhuma divisão for exata, então o número é primo. Vamos traduzir isso aí num exemplo, né? Vai ficar bem mais fácil. Número 173, será que esse número é primo? Então, para ajudar, a gente escreve lá num cantinho os números primos que a gente já conhece e agora a gente começa a aplicar o critério. Então, ele diz, você vai dividir por todos os números primos menores que ele. Então, temos que dividir por 2, por 3, por 5 e por aí vai. Só que dividir por 2 não precisa. A gente usa o critério de divisibilidade. Olha a aplicação do critério aí. Eu sei que esse número não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar, né? Ele não termina com par. Então, não deu exata essa conta. Vamos tentar o próximo, dividir por 3. Eu não vou fazer a conta, eu vou usar o critério de divisibilidade para mim ganhar tempo. O critério diz, tem que somar os algarismos. Então, 1 mais 7 mais 3 dá 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não tem. Então, não dá para dividir por 3. Vamos para o próximo, que é o número 5. O critério de divisibilidade por 5 diz que ele tem que terminar com 0 ou 5, mas ele não termina. Então, não dá para dividir por 5. Vamos para o próximo número. O próximo número é o 7. 7 a gente não aprendeu o critério de divisibilidade. Então, vamos ter que fazer a conta de dividir. Faz a conta, sobrou o resto. Se não deu exata, então quer dizer que eu tenho que continuar dividindo. Até uma conta dar exata ou o nosso quociente ser igual ao número que está na chave ou menor do que ele. Então, precisamos dividir por 7, precisamos dividir por 11, não deu exata, chegamos no 13, não deu exata. Não precisa continuar, porque daí fura a regrinha da divisão, que o quociente tem que ser igual ao que está no divisor. Tá igual? É, paramos. A conta deu exata em algum deles? Nenhum. Então, se não deu exata, quer dizer que não dá para dividir. Então, não tem divisor. Se não tem divisor, então, ele é um número primo. Ok? Então, essa é a regrinha, uma das regrinhas, né, para a gente verificar se esse número vai ser ou não um número primo. Sua vez. Agora, você vai aplicar a mesma regrinha para verificar se o número 401 é primo. Então, você tem que pegar o 401, dividir por vários números primos, usa os critérios de divisibilidade ali no comecinho e vai parar se você encontrar uma conta que o resto é 0 ou se o quociente for menor ou igual ao número que está lá na chave, ao divisor. Tempo para você.
Vamos conferir sua resposta. O que você achou? É primo ou não é primo? Então vamos primeiro começar com os primos que a gente conhece, o critério de divisibilidade. Divisível por 2? É? Não, porque não é par. É divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 4 mais 0 mais 1 dá 5. 5 não tem na tabuada do 3, então não é divisível por 3, então tem que continuar. É divisível por 5? Bom, teria que terminar com 0 e 5. Não termina, então não é divisível por 5. Então nós vamos ter que continuar. Vamos ter que fazer as divisões agora pelos outros números primos, o 7, o 11, o 13, né? Até a gente verificar quando que dá para parar. Dividindo por 7, sobrou o resto na conta. E o quociente é maior que o divisor. Continua. Dividiu por 11, sobrou o resto na conta. E o quociente é maior que o divisor. Então tem que continuar. Dividiu por 13, resto na conta, quociente é maior do que 13. E assim vai. Até que dividimos pelo 23... Não sobrou resto na conta, mas agora o quociente ele é menor que o divisor. Então, se ele é menor que o divisor, a gente para de tentar. Não tem mais o que fazer. Eu não consegui nenhuma conta de dividir que deu exata, né? E não vai adiantar a gente continuar, não vai conseguir dividir. Então, esse número é primo. Eu não achei um divisor para ele então é um número primo. Tudo bem? Então, aqui aplicando a regrinha da divisão para encontrar esse número primo. Tranquilo? Bom, vamos resumir então o que a gente aprendeu nessa aula? Que os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 0 e o 1. Os números compostos são aqueles que possuem mais do que 2 divisores. E a gente aprendeu como verificar se o número é primo, né? Usando o critério, a nossa regrinha da divisão. E assim encerramos a nossa aula e nos vemos numa próxima aula. Até mais!